Senhor me escolheu no meio de muitos para me colocar num alto lugar. No meio de muitos, você foi escolhido para estar em alto lugar. Essa é a tua vez, querido. Hoje nós vamos estar falando sobre Juízes, capítulo 8. Capítulo 8 de Juízes. Cada semana nós falamos, porque a história não tem história. A Bíblia não tem história, não. É fato. Aconteceu. A Bíblia só fala aquilo que aconteceu. Diga para o teu irmão, a Bíblia. Diga, a Bíblia, meu irmão, é a verdade. A verdade que salva, que liberta, que cura. E eu vivo a verdade. Diga, eu vivo a verdade. Pois é, essa verdade se chama Bíblia Sagrada. E aqui o capítulo 8 de Juízes, que nós estamos falando sobre situações que aconteceram no tempo dos juízes. E aqui está falando sobre Gideão, aquele valente de Orfa, aquele homem escolhido por Deus para resolver algumas situações. Talvez a situação que você está resolvendo até agora é só na tua vida, mas Deus está te capacitando para resolver a situação de muitos. De muitos. Você vai olhar, a pessoa vai te pedir um conselho, um direcionamento, e você vai ter na ponta da língua, porque o Espírito Santo, na hora que você fizer, ele já te dá a palavra e você vai ministrar às pessoas, porque é assim que acontece. E aqui diz que Gideão, esse valente, ele escolheu 300. A história você sabe de cor. Esse fato aqui, esse relato, você sabe de cor. E Gideão, ele escolheu 300 no meio de 32 mil. De 32 mil vidas ali, guerreiros. O Senhor mandou que ele separasse 300. E com esse 300, ele fez proeza. Está pensando que por você estar aqui, o diabo não está apavorado? Porque ele sabe o estrago que você faz no reino dele. Na realidade, ele não tem reino, ele tem império. O reino, ele trabalha unido em amor. E o império, ele trabalha na força, no sangue e na imposição. Então você pertence ao reino de Deus, né? Instituído pelo Senhor, pela voz de Jesus Cristo. E Gideão, com aqueles 300 homens, ele foi enfrentar uma guerra de 32 mil. Sendo que 15 mil eram só midianitas. Então, tinha mais quantos que estavam faltando? 15, 17, né? 17 mil eram os confederados dos midianitas, para fazer uma soma de 32 mil. Então você já imaginou o que era a gente? Para vencer uma batalha, 12 tribos juntando para tirar 300, amados, só na fé. Só na fé, uma pessoa ganhar um salário para manter toda a sua família, enquanto aí tem empresários que ganham um rio de dinheiro, estão endividados até o fio do cabelo. E você olha para você com esse pouco, você se alimenta, você já foi até comprar as roupinhas lá no 25 de março, que eu estou sabendo. Você ainda não foi, está indo. Na José Paulino, está indo. Lá na loja da irmã Leila, está indo, irmã Leila. Está indo. Você está entendendo? Então você com pouca coisa, mas a unidade de Cristo, com a misericórdia, você vai resolvendo, e vai comprando o pernil, e vai organizando, vai colocando na geladeira, no freezer. Olha, se ainda não comprou,
Deus está colocando. Eu falei: Senhor, envia, envia, envia. E eu sei que o Senhor, Ele trabalha dessa forma. Gideão, 300. Desses 300 dividiu 100. 3 quarteirões, né? E aí foi guerrear. Foi um estrago. Pegou até os confederados. Arrebentou. Diz que quando eles tocaram buzinas, cântaros, quebraram os cântaros e as tochas apareceram, os midianitas ficaram tremendo. Sabe o que é isso? É na hora que nós dobramos o joelho, que começa a sair fogo, aí que a nossa oração começa a esquentar. Esse dia eu estava orando, tão cansado, ai, Deus, tem misericórdia. De repente eu falei: Jesus, como que eu vou tocar fogo no rabo dessas raposas? Como que eu vou arrebentar os midianitas? Com essa oração tão cansada, mais parecendo uma gatinha do que uma ovelha valente. Aí eu levantei minha cabeça e comecei: aleluia, Jesus, aleluia. É melhor dizer aleluia do que ficar ai, só dor. Aí o Senhor me deu força, me renovou. Imagina Gideão com aqueles 300, mas tudo homem antenado com ele, antenado, ligado. Gideão não podia nem coçar a orelha, que já ficava: o que será que ele pensou em fazer? De tanto que estavam ligados com Gideão, para ver o que ele ia fazer para ganhar a guerra. E quando o Gideão deu ordens, que ele falou: pelo Senhor e por Gideão, os inimigos começaram, um olhou para o outro: o que você está me olhando? Começaram a se debater e se maltratar, e ali o exército foi em fuga. Foi um saceiro que aconteceu. Aí Gideão, quando ele venceu uma etapa, mas ele tinha um fundamento, ele tinha como projeto acabar com aqueles reis. Porque você sabe que o maior, ele dá uma ordem, né? Então os midianitas, o rei deles era Zeeb. Aonde é que está o rei? É Zebá e Salmuna, 2 reis. Assim, eram os príncipes valentes daquela clã, que exatamente eles já vinham numa perseguição a Israel desde o tempo quando Salomão morreu. Aí ficou Roboão, filho dele, tomando de conta das tribos. Deu uma ordem. Ele queria um tributo muito alto. E aí foi dividido 10 tribos para Jeroboão e 2 tribos para Roboão. Ficou aquele enguiço, aquela briga. E ali os midianitas sempre apertando. De vez em quando eles eram apertados. Aí voltava de novo, ganhava força, vinha de novo. Sabe aquelas lutas que você olha, passa, vem a mesma luta? Aí você fala: meu Deus, eu não já venci essa luta? Por que ela apareceu de novo? Às vezes é os midianitas que estão aí apertando. Eles vinham devagar, mas ficavam olhando todo o território de Israel. Por isso que eu quero que você esteja atento para a oração, para se ver livre dos midianitas, porque Gideão, ele deu sossego para a tribo dele, com guerra, com oração. Aqui não diz que Gideão parava para brigar ou para orar, não, ele sempre estava guerreando. Todo dia nós temos uma guerra nova. E aqui, quando ele se aproxima no capítulo 8, que ele pegou todo aquele povo, ainda restava 15.000, e ele tinha que pegar Zebá e Salmuna. Era o projeto de Gideão, deslocar os cabeças. Examina aí o cabeça dessa situação que está te perseguindo.
aquilo que está te tirando, desfocando, tirando do centro. Examina para poder nós fazermos uma avaliação e orar depois da palavra. Aí vem aqui o capítulo 8. Gideão apazigua os efraitas e mata os reis dos midianitas. Ora, eu acho tão lindo isso. Gideão apazigua os efraitas. Gideão, ele era da tribo de quem? Quem sabe? Ele era menor da tribo de Manassés. Manassés já era uma tribo pequena. E Gideão era o menor, ele se chamou o menor dessa tribo. E aqui, Deus escolheu ele como menor. O rabisquinho, o menorzinho, mas para fazer coisas grandes. E diz assim: então, os homens de Efraim lhe disseram: o que é isso que nos fizeste? Não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Olha só, Gideão, ele não escolheu ninguém, foi Deus que escolheu para estar do lado dele. Ele simplesmente se posicionou como Deus queria. O Senhor falou assim: examina, todo aquele que lamber água como cão, põe à parte. E o que não lamber, manda para casa. Só que os efraitas, eles não compareceram na guerra. Eles não compareceram, eles não se alistaram. Então, não tinha como ser escolhido. Um dia eu fiz uma ministração. Quem quer, faz. E quem não quer, dá desculpa. Quando você quer fazer algo, você se vira nos 30 e faz. E quando não, você fica dando desculpa. Tem pessoa que fura até pneu de trem. Até pneu de trem fura. E dá uma bela desculpa. E aqui, eles não compareceram para se alistar. E como Gideão, ele tinha uma ordem de escolha. Mas aqui também fala que Gideão, a intenção dele não era guerrear com os seus irmãos, com as tribos. Ele tinha que ganhar força com as tribos. Ele tinha 300, escolheu aqueles que o Senhor mandou e se preparou para a guerra e venceu uma primeira etapa. E aí vem os efraitas e vem para contender com Gideão. Entenda bem, meu irmão. Entenda bem, pastor, que nós, quando estamos na guerra, nós também, que principalmente quando estamos ganhando, não tem até que diz que quando o time está bom, que não pode mexer? O mundo diz isso. E aqui Gideão, ele viu que não era hora de guerrear contra os seus irmãos. Aí veja o que Gideão, com sabedoria, falou: poxa, por que você não nos convidou? Nós estávamos doidinhos para entrar naquela guerra. Sabe, depois que está tudo pronto, aí chegam: eu não acredito. Se eu fosse eu, fazia assim. Se eu fosse eu, fazia assim. Então, eles se apresentaram a Gideão, mas com confronto, nervosos, querendo brigar, porque os efraitas eram uma tribo briguenta, rinchosa, contendeira. Se você for ver lá no livro de Juízes, capítulo 12, a mesma situação que eles discutiram aqui com Gideão, eles discutiram com Jefité. Colocaram Jefité na parede. Tem pessoas que adora colocar outro na parede para se autopromover. Se autopromover.
Mas Gideão, ele não se preparou por Deus para lutar boxe. O negócio dele era escudo e espada. Aleluia! Aí olha o que este homem, ele falou para os efraítas, uma tribo inteira. E um homem, o pequeno, chegou e falou no versículo 2: porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora por vós? Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não sou porventura um rabisco de Efraim? Quer dizer, o rabisco queria dizer o menor, o menorzinho, o cantinho de uma colheita. Sabe aquilo que fica lá no final, lá em cima, que você até tem vontade de pegar e não consegue? Gideão se colocou assim: não sou eu, porventura, não são, vamos ler direito para entender. É o versículo 2 do capítulo 8. Porém, Gideão, lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Quer dizer, Gideão encheu a bola dos efraítas. O menor de vocês são melhores do que a nossa vindima, nossa colheita toda. Ei, vocês estão com tudo. Ele colocou os irmãos lá em cima. Ele podia ter falado, ele já tinha eliminado 17 mil, estava fugindo o povo para tudo enquanto é lado. Ele podia chegar, encher o peito e dizer: olha, nós não estamos precisando de vocês, o que você quer, nós vamos resolver agora. Não, ele aquietou-se e começou a exaltar a vida dos efraítas. Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais podia eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Olha, você quer pôr água em cima do fogo, da lenha, da contenda? Acalma o coração do outro. Esaú e Jacó, quando eles estavam ali no auge da briga, cada um foi para um canto. No dia que ele teve que passar no val de Jaboque, Jacó comprou um presente e deu para o seu irmão. E aquilo agradou o coração de Esaú e aplacou a ira daqueles irmãos. Se beijaram, não andaram juntos, porque cada um era muito rico e tinha os seus projetos por Deus. E aqui nós olhamos, Gideão, ele acalmou a contenda com os efraítas, elogiando a posição e não querendo brigar. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que estavam cansados, mas ainda perseguindo. Olha para o teu irmão, diga assim para ele: olha, nesta luta eu estou cansada. Estou cansada dessa luta. Eu estou cansada. Eu estou. Porém, eu ainda estou prosseguindo. Aleluia. Diga: eu ainda estou prosseguindo. Eu ainda estou lutando. Eu não joguei a toalha. Eu não joguei no chão, não. Eu ainda estou lutando. Se você está lutando, meu irmão, ainda tem vitória aí para você. Tem vitória para você. Tem vitória. Porque o projeto de Gideão era ir
até Sucote e até Peniel, porque lá é que ele ia destronar os reis dos midianitas. Olha, enquanto nós não colocamos a nocaute aquilo que nos persegue, querido, nós estamos correndo risco. Passa ano, sai ano, nós estamos na mesma luta, pedindo a mesma oração, fazendo a mesma intercessão. Sabe por quê? Ainda não sucumbimos o inimigo que nos persegue. E Gideão, ele foi, porque os efraitas eram contendeiros? Eram, mas ele apagou aquela briga, porque o fundamento dele, a vitória dele, era trazer as cabeças daqueles principados. E eu creio, queridos, porque já é a segunda vez que o Senhor me faz ministrar sobre a cabeça desses principados, que muitas vezes ainda estão em pé, olhando para nós e falando: eu te pego, eu te destruo. Mas hoje, quem está na posição de destruição não são eles para conosco, mas somos nós, porque nós vamos na força do Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Tinha uma guerra, e essa guerra era uma guerra tribal, que foi aplacada aqui, pastor. Às vezes nós não vencemos nem as guerras internas. Você quer ver guerra de família, querido? É um negócio terrível. Eu conheci uma família no Maranhão, que eles se matavam. Os efraitas, lá no final de Juízes, eles chegaram ao ponto de exterminar com o clã deles. Terminou. Ficou poucos de homens, e eles ficaram sem esperança de ter esposa. Tiveram que tomar, sabe? Tudo que eles perseguiam, eles tiveram que tomar, né? Tiveram que tomar umas mulheres. Eles foram roubar umas virgens para poder ter com elas seus filhos, para fazer de novo. Então eu quero que você tenha cuidado. A guerra de família, se nós não prestarmos atenção, nós nos matamos um ao outro. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Isso, vida com abundante, vida abundante. Então essa guerra tribal com os Efraíns, ela foi exterminada por Gideão. Foi terminada, porque ela já vinha de muitos anos. 80 anos, Roboão e Jeroboão lutaram. 80 anos. Queridos, por causa de tribo. Sabe por quê? Porque ali foi erguido um principado de preguiça, de medo. E quando chegou lá em Juízes, que era uma desordenação, o Senhor falou: se não organizar a casa, não tem jeito. Nós temos que organizar a nossa casa. O Senhor está falando, tem que organizar a casa. Diz aí para o teu irmão: pastor, temos que organizar a nossa casa. Aleluia. Por causa da briga de Jeroboão com Roboão, o negócio ficou feio. Briga familiar, mas tem que ser terminada. Abra aí a tua Bíblia, o livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 21. Vamos ver como às vezes tem coisas que acontecem. 1 Reis, né? Capítulo 12. Nós já vamos orar. Muitas pessoas não gostam de guerrear, quem conta pronto. Ah, acabou a guerra, então eu quero despojos. Aonde é que estão os despojos? Eu estou querendo. Realmente, nós queremos os despojos, porém temos que guerrear para poder receber a nossa parte. Capítulo
12. Versículo 32. Quando as tribos elas foram divididas, Jeroboão ficou com medo de perder as 10 tribos. Vamos ler aqui o 26. O 25 já tem alguma coisa aqui para a gente ver. O versículo 25 do capítulo 12. E Roboão edificou em Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel, onde foi fortificado estes dois reis dos medianitas. Ali eles se fortaleceram, em Siquém e em Penuel. E disse Jeroboão no seu coração, ele disse aonde? Consigo mesmo. Olha, nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Tem pessoas que conversam o dia inteiro também com o seu coração. É bom conversar com ele. Mas tem pessoas que o dia inteiro conversam com o seu coração maquinando. E disse Jeroboão, ele não tinha a formação acadêmica do reino. Ele foi um empregado de Salomão. E quando Salomão morreu, ele veio convidado ainda para estar ali com as 10 tribos. Disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino da casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tomarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Ele era suprido de demônios de medo. Demônios de medo. Porque ele tinha medo, porque ele sabia que não era correto a divisão. Diga para o teu irmão: Deus não nos chamou para dividirmos a casa de ninguém, a vida de ninguém, o reino de ninguém. E aqui ele tinha dividido, junto com o povo, claro. Porque ele, sai aqui, conversa com um, conversava com outro, bonitinho, arrumadinho, para poder conquistar o reino de Davi. Como teve uma brecha, ele entrou. Diga para o teu irmão: a maldição sem causa não se habilita. Vamos fechar as portas das maldições. Aleluia. Então aqui Jeroboão, ele criou uma situação para que o povo de Israel, que as 10 tribos de Israel, não subisse para buscar ao Senhor. Então ele gerou outra situação, o que? Comodismo e preguiça. Por quê? Tinha que ir a Jerusalém para sacrificar. Lá era o lugar de adoração. Mas ele, era longe. Aqui, a maioria das pessoas que congregam aqui, elas vêm de longe. Vem. Então, muitas vezes tem alguém que fala: espera aí, você congrega muito longe. Olha, bem aqui do teu lado, tem uma igreja. Olha, vem congregar comigo. Vai ser uma beleza. Deus está te chamando para cá, não é para colar. E o coração de Jeroboão começou a treinar essas coisas,
para furtar a adoração de Israel. Cuidado, porque de repente você está aqui com um propósito de aprender algo para lá na frente te servir. E as pessoas podem querer furtar o direito de você aprender algo. Às vezes não é que você vai bater um martelo aqui, mas algo que você vai aprender aqui. Eu saí também para longe, e eu falava: meu Deus, mas por que eu estou aqui? O Senhor: calma que eu vou te dizer o porquê. E Jeroboão, ele pegou e começou a armar. Ele fez um altar em Betel e outro em Dan, bem pertinho. Deus não mandou, mas ele por conta própria quis fazer. Cuidado. Se Deus te manda, ele te manda. Mas se não manda, toma cuidado. E aí foi feito 2 altares. Jeroboão mandou fazer tudo bonito, igualzinho quando aquele outro rei, fugiu agora da minha mente, fez para assar o seu filho. Quando ele viu em Damasco um altar bonito, falou: eu vou fazer um assim mesmo lá. Quando ele viu que ia perder a guerra, ele pegou e cremou seu filho ali dentro. Eu acho que foi o rei Acaz. E aqui Jeroboão mandou fazer 2 altares, um em Dan e outro em Betel, nas mediações de Siquém e Penuel. E quando chega aqui, tá os midianitas alojados, fortes, resistentes, destruindo o povo de Deus. E chegou um homem pequenino. Quem olha a cara não vê coração. Tem pessoas que gostam de ver postura, boniteza, fortaleza. Por isso que o Senhor falou para Samuel: eu não vejo como você vê. Vamos olhar as coisas de modo direito. E aqui 2 principados estavam sobre Jeroboão, que ele gerou. E quando chega no tempo dos juízes, eles começaram a colocar paura no povo de Deus, descendo para pegar tudo que eles tinham. E o povo de Deus começaram a sentir medo e preguiça, se enfiando dentro das tocas, das locas, das montanhas. Hoje, tudo que te traz medo, inconstância, pavor, o Senhor quer trabalhar na tua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir aleluia? Glória a Deus. Graças a Deus. É tão bom. A história de Israel, ela nos leva a conhecer a Bíblia como ela é. Então o Senhor está falando contigo hoje. E Deus me deu algo aqui, e eu vou ministrar para o teu coração agora, que você tem que ir ao encontro de situações que já estão consideradas como perdidas. Quais são as situações que você já considerou como perdidas na tua vida? Qual foi? Tem alguma aí? Eu às vezes olhando para mim, eu gosto muito de interagir comigo mesmo. Tem algumas coisas que eu falo: meu Deus, parece que eu já perdi. Mas eu quero dizer para você que hoje nós podemos reconquistar as percas. E pela falta de visão e medo, pela falta de visão e medo e preguiça, o povo de Israel, o povo de Efraim, quase perdeu a batalha. Porque eles pediram, quando Gideão passou com os 300, ele pediu uma oferta. E essa oferta que foi pedida, eles não quiseram dar. Porque, pensa bem, foi olhado
15.000 ainda estava para ser resolvido uma briga. 15.000 ainda estavam de pé. Por que que ele ia pegar o alimento deles e ia dar para 300 de Gideão, se lá na frente eles podiam perder a guerra? Iam tirar do que já estava pronto. E eu quero que você preste atenção nisso. Às vezes, por causa do medo e da insegurança, nós olhamos e falamos: não, eu acho que eu estou fazendo besteira. Eu estou acreditando muito nisso. É melhor eu me segurar um pouco, não fazer, porque eu acho que vou perder. E hoje eu quero estimular o teu coração com a palavra do Senhor. Eu quero que você saia daqui mais forte. Que o medo que está dentro do teu coração para algumas situações que o inimigo levantou, este medo não procede da parte de Deus. Os efraitas, os israelitas, eles perderam muita guerra por causa de medo. E eu quero que o Espírito Santo, ele te instrua hoje, e te dê coragem para você enfrentar esta guerra, porque o Senhor disse que ela já está ganha. Ela já está ganha. Nós estamos nos últimos dias de 2013. E eu venho falar para você que esta guerra que você está guerreando aí, com pouca força, mas está indo, ela está terminando. Por ordem do Espírito Santo, você vai levantar o teu estandarte de vitória. E você vai tremular o teu estandarte de vitória. Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu fiquei pensando: meu Deus, até eu, puxa vida, se eu tenho 5.000 reais na mão para fechar um negócio, com pouca condição e com pouca probabilidade de ser um negócio bom, eu iria fazer? Não ia fechar o negócio. Eu ia ficar, olha. Mas o Senhor, Ele nos diz nessa noite que você pode ficar em paz, deitar, dormir e acordar, porque esta vitória você já venceu. E eles foram, o povo de Gideão, 300 de Gideão, pastor Mário, 300 de Gideão. Você é um desses, eu também, pastor. Estou nessa fiação, pastor. 300 homens, quando eles entraram, eles prenderam esses príncipes. Qual foram? Qual foram os príncipes? Aleluia, vamos lá. Zeba. Isso, olha aí. Já foi preso. E interessante que quem prendeu eles foi um jovem. Rei, não desconsidere a tua vida porque você é jovem. E nem também porque é velho. Porque as guerras espirituais não é com a força do cano do braço, mas é na oração, é no jejum e é na consagração e no posicionamento. Será que aqueles 300 homens que estavam com Gideão, ele era mais forte do que alguém? Não. Não. O Senhor olhou neles obediência. Obediência. Obediência, ela fecha qualquer ponto do inferno. Você vai pela obediência. Olha, Senhor, eu olhando assim fisicamente, não estou entendendo nada, mas eu quero obedecer a tua palavra. E eles foram obedecendo. Eles foram obedecendo. E os príncipes tiveram que se render. Esse demônio vai ter que se render. Vai ter que se render. Depois você lê
com muita cautela a história dos 6 até a 9, né? É até 9? Acho que é até 9, né? Fala sobre Gideão. De 6 a 9. Oh, glória a Deus. Termina no 8, né? 8, 9. Termina no 9. São praticamente 3 páginas, contando uma situação tão forte de guerra. Aí eu olho para você e digo: meu Deus, como você é forte. Diz para o teu irmão: irmão, você é forte. Você é forte. Porque, queridos, aguentar uma situação como você está aguentando, tem que ser forte. Gideão, quando ele foi olhado, não foi pelo músculo dele, mas é porque ele estava fazendo a coisa certa, na hora certa e no lugar certo. Muitas pessoas falam que estava no lugar errado. Não estava. Ele estava no lugar certo, porque ele estava tirando sustento para a vida dele. E esses homens que estavam em Penuel e em Sucote, quando eles viram 1.500 por 300, falou: não tem como ganhar, não vou investir. E eles deixaram de investir dinheiro, porque eles não quiseram dar comida. Eles deixaram de investir dinheiro, não deram suporte nem de oração e nem tempo, que é fé. Quantos que não estão aqui porque não têm fé? Quantos que não estão aqui porque não têm fé? E não dão um suporte de oração nessas alturas do campeonato de Deus, porque ele diz que nós somos campeão pela fé. Aí não tem fé, perderam a fé e não investe no reino, não investe, sonegam, seguram o reino, difamam o reino. Aí como que vai prosperar? Gideão falou: olha, vocês não investem, pois eu vou quebrar a torre de vocês. A torre quer dizer a segurança naquilo que se apega. Muitas vezes nós nos apegamos em coisa tão fraca, Aí lá no final da mensagem de Gideão, Gideão coloca as coisas em ordem. 40 anos ele dá livramento para Israel. E quando chega ali no livro de Hebreus, capítulo 11, abra aí a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Já estamos terminando. Eita, pastor. Que é isso? O alarme de Deus está tocando. O alarme de Deus está tocando. Hebreus 11, quem abriu? Hebreus 11, o versículo 32. Hebreus 11, 32. Hebreus 11, 32. Quando chega ali em Hebreus, há um relato sobre a vida deste homem. Ele é lembrado. E o Senhor vai te fazer ser lembrado pelos teus feitos. O versículo 32 diz assim: e que mais direi? É uma pergunta. Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, o que esse homem fez. A tua vida não vai ficar só nisso. Tem pessoas que têm medo de se entregar na obra de Deus. Medo. Porque fala: e aí, se depois ninguém falar o meu nome? É bom que fale. Mas se não falar, também não tem problema. Importante são teus feitos. Olha, passou o Novo Testamento, passou Atos. Quando chega aqui no livro de Hebreus, aí vem um relato, uma coroa sobre a vida de Gideão. E eu quero que Deus, e eu tenho certeza que Deus
Ele não é tardio, não, para se lembrar daquilo que fazemos. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Eu creio que hoje o que foi falado no teu coração é só para te posicionar, para você se aperfeiçoar na fila da tua bênção. De repente hoje é o dia X, aonde você vai começar a receber de Deus as coisas que você tem plantado no reino. Pastor, eu já plantei tanto. Eu já plantei, eu não sei se tudo que eu plantei no reino foi aceito, porque tudo tem que ter aprovação. Eu creio que Deus, muitas coisas tem aprovado. Eu quero que você fique em pé, e eu quero fazer uma oração pela tua vida. Que você ganhe força, porque a tua vitória, ela está bem aí. O irmão quer fazer essa oração. Glória a Deus. Olha aí. Está garantido. Tem um aí. É um dos 300. É um dos 300. Quem é o próximo? Não tem ninguém mais com a visão junto com Gideão? Queridos, se no reino nós tivermos estrábico, o Senhor vai ter que primeiro alinhar nossa visão. A visão de Gideão foi alinhada para a vitória. E eu creio que Deus tem um projeto comigo e contigo. Essas cabeças, elas vão cair. Essas cabeças que são levantadas para trazer medo, paura, brigas, violências, dentro de casa, dentro da família. Eu pelo menos não aceito na minha. Se você também não aceita, você já está como Gideão. Quando ele falou para os efraítas, ele apaziguou, ele só faltou dar um beijinho na boca, dar um selinho. Não, maninho, não é assim. Hoje nós estamos olhando as igrejas, cada um por si, se desfacelando. E aonde é que está a nossa força para vencer a batalha e chegar no reino? Não tem. Perdemos a força. Perdemos porque nós deixamos de dizer para o nosso irmão: você em Deus é forte. Você em Deus pode. Fala aí, meu irmão, essa aí você não consegue. Olha, está difícil, também para mim está difícil. Cada um quer fazer uma coisa. Mas Gideão, quando ele viu, falou: não, eu não vim para brigar com os meus irmãos, mas eu vim para lutar contra os inimigos. E os inimigos eram os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. 3 bandos. Se Gideão se colocasse para brigar entre eles, 300 ia virar o quê? Nada. Nesta pouca força que nós temos. Mas se estamos guardados em Deus, vai ser um grande estrago no dia de hoje no teu adversário. Vamos fazer um ciclo de oração aqui, como sempre. Nós ganhamos força. Eu tenho certeza que quando nós juntamos as mãos, é colocado uma arma nas nossas mãos para lutar. Pastor João já vem aqui, o irmão está habilitado a orar, já vem aqui, e nós vamos fazer um círculo forte. Daqui a pouco a cantora Thalita e seu irmão, eu esqueci o nome dele agora, o Lucas, eles vão adorar o Senhor, né? E a vitória, tem guerra. Essa guerra dos midianitas aí não foi com louvor, foi a de Josafá, né? Mas eu creio que quando terminou a guerra teve música, porque Israel era um povo festeiro, e Deus te levantou e vai ter festa na tua casa.
Está pensando, irmã Leila, quando vai ser o culto de ação de graça? Já marca. Ai, meu Deus do céu, nós estamos disponível. Hein? No sábado, não esse, no outro? Não, então no outro sábado. Ah, no outro é amigo secreto. Uai, é. Pois é. É. Então nós vamos ver qual o primeiro sábado que nós vamos, mas nós vamos, este culto é um culto de ação de graça. E vai ter mais uma festa, né? Vai ter mais uma. Quem está se preparando para uma grande festa? Em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo, hein? Vamos sair da fase do medo. Porque hoje nós estamos expurgando aqui 2 demônios que amedrontavam. Então, se algo está te amedrontando, você coloca hoje no altar do Senhor. E nós vamos. Né? Graça e paz, amados. Interessante quando nós temos na mesma aviação espiritual. Eu estava hoje à tarde lá em casa e conversei com Deus. Eu falei: Senhor, nós estamos passando por grandes momentos de oração, tirando um grande período um pouco extenso de oração, Senhor. E quando é que o nosso nome ele vai, glória a Deus, ele vai aparecer em alguma coisa, Senhor? E eu comecei a ler a Bíblia. O Senhor abre a Bíblia em 1 Reis capítulo 16, que eu vou te mostrar. Quem era Jeroboão? Empregado de Salomão. Como é que ele chegou a ser rei? Era uma parte para ele reinar. E o Senhor começou a falar: quem era Gideão? Interessante que eu li do 12 até o 16. E o Senhor falava assim: olha, Peniel, Sucote, aquele povo, eles não deram socorro. Vão te negar socorro. O Senhor falava. Mas vai lá em Romanos capítulo 8. Eu creio que Gideão falou para aqueles 300: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós?